Olá galera, tudo bem? Eu fiz uma playlist especial ensinando 6 maneiras de você revolucionar o seu speaking. Por quê? Porque muitas pessoas, apesar de fazer curso de inglês, não têm a mínima ideia do que fazer quando chega em casa, não tem lá o seu professor à disposição e não sabe como treinar a fala. Então hoje eu quero falar sobre, primeiro, uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade que vai fazer com que você mude também o seu comportamento, sua visão sobre o idioma. Quero falar de 3 tópicos hoje, antes de você pensar em fazer qualquer ação relacionada aos seus estudos da fala ou do speaking, não é? Todos nós queremos falar o idioma quando a gente se matricula, e muitas vezes ficamos perdidos, não sabemos por onde começar. Então eu quero que você comece com essa primeira orientação. Então, número 1 é treinar o ouvido. Exatamente, treine muito o seu ouvido, se dedique muito tempo treinando o listening, porque através do listening é que você vai empurrar a fala, é que você vai perceber, ter a percepção total do idioma, ter uma percepção dos sons do idioma que não existem no seu idioma, né? No caso do português. Então você vai aprender primeiro a absorver, primeiro a captar esses sons. E aos poucos você vai ter uma resposta vocal para eles. Por isso que é importante que você se dedique um tempo considerável a treinar o seu ouvido, porque as consequências de uma fala melhor vão vir depois desse treinamento, tá? Então essa é a primeira dica. Treine muito o seu ouvido. Faça muitos exercícios de listening, porque o bom falante, ele também é um bom ouvinte. Combinado? A segunda orientação, ou dica, ou como você quiser, é justamente o fato de você entrar para o curso de inglês com o objetivo de se comunicar em primeiro lugar. Você não pode entrar para o curso de inglês querendo falar igual um nativo. Você precisa entrar no curso com o objetivo de se comunicar. Com essa ideia na sua cabeça, o que vai acontecer é que você vai focar muito mais na ação, em falar sem se cobrar tanto, em se comunicar e colocar para fora os sons, mesmo que os sons não sejam perfeitos, porque a perfeição, como eu falei, ela vai vir de uma mistura do trabalho com o listening, com a prática. Se você fica se cobrando muito para ser perfeito logo de cara, você não vai querer nem falar. Você não vai ter energia, não vai ter ânimo, motivação para falar. Portanto, o segundo tópico é importante por isso. Cria a mentalidade de que você vai para o curso de inglês para se comunicar e que as consequências, né, da comunicação, uma das consequências, né, da comunicação, do ato de falar, é você melhorar a sua fala, você chegar um dia, quem sabe, à perfeição. Eu não sei se isso é possível, mas não o contrário. Você não chega na prática pela perfeição, você não se comunica sendo perfeito. Você chega na perfeição ou perto dela se comunicando. Então, a segunda dica, vá para o curso, faça o curso com o objetivo de se comunicar. E não se cobre tanto. Se você não se cobrar, você vai colocar para fora tudo que você tem que colocar e o professor vai te orientar, vai fazer com que você vá melhorando. E a terceira e última dica é que, junto das outras 2 dicas, enquanto você não chega, não masteriza certos sons do inglês ou do outro idioma que você está aprendendo, você pode substituir. Por exemplo, tem alguns sons no inglês que não existem no português, como o the e o th, esse que eu tenho que colocar a língua entre os dentes. Para muitas pessoas é incômodo, é estranho, as pessoas ficam com vergonha e acabam não fazendo. Então, o que eu recomendo? Que se você não consegue falar 1, 2, 3, fala 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Muitos vão falar 1, 2, 3, que seria árvore na verdade. Mas é óbvio que dentro do contexto comunicativo, o pessoal vai entender que aquilo é um número. Você está dando um número do seu telefone em inglês, mas você ainda não sabe fazer o 3 com a língua entre os dentes, e aí no meio do seu número de telefone está o 3 lá, né? Tipo 1, 2, 3, oh. Óbvio que a pessoa vai entender que aquilo é um 3, por mais que você fale 1, 2, 3. A pessoa não vai achar que você está falando árvore. Óbvio que um nativo pode até reconhecer que aquilo não está ainda bem acabado, mas você vai deixar de se comunicar por isso? Claro que não. Tá bom? Então, o resumo dessa nossa primeira aula, desse nosso primeiro vídeo sobre como melhorar o speaking, ele parte dessa mudança de mentalidade. Em primeiro lugar, você tem que lembrar que
você está no curso de idiomas para poder se comunicar, certo? Então esse é o seu principal objetivo, que você precisa se comunicar, né? E para que você se comunique bem, você tem que estar baseado no seu ouvido, você tem que treinar muito o seu listening. Então treine o listening, se comunique, fale, ponha para fora a sua voz e enquanto você não chega em algum som que você não domina ainda, substitua, peça orientação para o seu professor, ele vai te ajudar a substituir. Tá ok? Vou ficando por aqui, beleza? Daqui a pouco chega o nosso segundo vídeo sobre como treinar e como estudar o speaking. Bye bye!